Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Rondosky, sou engenheiro eletricista, trabalho há mais de 12 anos com projetos e obras, principalmente obras Copel, no Paraná, e hoje nós vamos falar sobre um tipo de medição agrupada. São dois medidores bifásicos de 50 mais um trifásico de 50. Como ligar isso numa única entrada de energia? Como que eu faço? Que posição que eu faço? Que tipo de poste? Que tipo de ligação é necessária para atender esse tipo de cliente? Essa dúvida veio de um inscrito aqui do canal, que é o Tô Ligado, e ele perguntou sobre a casa dele, em que ele tem já duas medições bifásicas de 50, ele quer colocar mais um trifásico de 100 amperes para atender algumas kitnets que, pelo que eu entendi, estão aí na mesma propriedade. Então eu vou falar sobre as características para atender ele e, claro, sobre um geral aí se você está procurando esse padrão. Eu acredito, inclusive, que eu talvez seja um dos únicos canais que apresente tantos padrões detalhados, então se você tem alguma dúvida sobre algum outro tipo de padrão ou sobre esse mesmo padrão, comenta aqui embaixo, escreve aqui que eu vou tentar tirar todas as dúvidas. E se você não encontrou o padrão que você está procurando em algum vídeo meu, coloca aqui embaixo também que eu provavelmente irei fazer um vídeo sobre esse padrão que você está com dúvida. Então eu espero que vocês gostem aí dessa videoaula e qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Então, baseado no que ele passou, primeira coisa que vocês têm que saber: o ideal, quando você tem diversos consumidores, que nem no caso dele que descreveu kitnets, ele queria colocar, ou ele vai colocar, né, um trifásico de 100 para atender essas kitnets, é que, de preferência, você precisa fazer padrões separados para casas separadas ou kitnets separadas. Então, se você tem 10 kitnets, você teria que ter 10 medidores, uma para cada kitnet. Isso te facilita na hora de cobrar, porque a Copel ela vai cobrar de cada cliente, você não precisa fazer aquele rateio de energia, fica uma coisa justa, fica uma coisa correta. Lembrando que a Copel ela veda a venda de energia. Eu nunca vi dar problema para ninguém fazer isso, então eu não condeno esse tipo de situação, porque eu já vi várias aplicações, mas eu não indico. Sempre quando você quer ter mais de um tipo de pessoa morando em casas diferentes, mesmo que sejam germinadas, o ideal é que tubulação e medição sejam separadas, totalmente separadas. Então, essa é a primeira dica que eu daria para esse inscrito. Então, agora a gente vai para a grande questão. Ele quer um bifásico de 50, mais um bifásico de 50 e mais um trifásico de 50. Primeira coisa que você vai avaliar nessa situação, se você vai precisar ou não utilizar alguma caixa de conexão. Como que eu sei isso? Nesse caso é simples. Você só pode utilizar todas as caixas separadas, por exemplo, dois medidores monofásicos com uma entrada apenas no poste, quando você utiliza as fases separadas. Como assim? Se você tem um medidor monofásico e um medidor bifásico, você pode descer do poste, você pode colocar duas caixas separadas e não precisa ter nenhuma caixa que conecte elas. Isso também vale para três caixas monofásicas, por exemplo. Acima disso, no caso dele, você precisa ter mais caixas para fazer essa conexão na entrada, porque você terá três fases entrando lá do poste e você tem que derivar para todas essas entradas de variadas formas. Então, como que você faz isso? Você precisa entender que para isso você vai precisar de um disjuntor geral e um barramento para isso. Então, antes de eu partir definindo essas caixas para ele, eu vou fazer um cálculo que é o primeiro, que o ideal que você sempre comece com ele, para saber qual que vai ser o teu disjuntor geral. Ele vai mandar basicamente em qual que vai ser essa caixa principal, e daí também vou definir com vocês qual que vão ser essas caixas secundárias e também falar de algumas opções que vocês podem aplicar para isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte: como ele disse, eu tenho, vou colocar aqui como casa 1. E vou colocar aqui as fases A, B e C. Tudo isso que eu tenho falado é baseado na norma de tensão secundária da Copel. Isso vale para Copel, deixo bem claro isso. Então, a casa 1. O que a norma da Copel de tensão secundária ela fala para você dimensionar a entrada de energia? Ela fala sobre somas das correntes. Então, você tem na casa 1, você tem um bifásico de 50. Soma das correntes, dois disjuntores. Então, você vai pegar e vai colocar 50 amperes na casa 1 aqui, 50 amperes aqui
na fase A e 50 amperes na fase B. Beleza, tenho distribuição aqui de um disjuntor bifásico. Eu vou lá colocar minha casa 2. Mesma coisa, ele disse que é outro bifásico. Então eu posso colocar aqui na fase B e na fase C. Nessa distribuição, nesse equilíbrio de fases, a gente sempre busca pegar e distribuir que dê o mínimo possível. Então eu não colocaria novamente os 50 amperes aqui nas duas fases A e B, porque daí eu já sobrecarregaria as duas fases e deixaria uma sem nada. E para Copel isso não importa, vale a fase aí com maior corrente. E daí ele tem a casa 3, que é 100 amperes. No caso da casa 3, é um 100 amperes trifásico, então ele vai colocar 100 em cada fase. E daí você soma isso daqui. Então, a fase A vai dar 150 amperes, a B vai dar 200 amperes e a C vai dar 150 amperes. Então vai ficar dessa forma aqui. Ou seja, eu vou utilizar esse número aqui para ir lá nessa tabela e mostrar para vocês qual que vai ser a entrada de energia, qual que vai ser o disjuntor geral. Para isso, vocês vão acompanhar comigo lá na tabela 3, que inclusive nessa série de videoaulas aí sobre padrões agrupados, eu vejo essa tabela em todos os vídeos. Se você que está assistindo aí é eletricista ou engenheiro, você tem que acostumar a olhar a NTC 901-100 da Copel, no caso, se você for fazer padrão de entrada em baixa tensão. E nessa tabela, ela fala das correntes. Então, você tem lá, de 177 amperes até 200 amperes, você vai ter um disjuntor geral de 175 amperes. Então, o disjuntor geral vai ser de 175 amperes, categoria 44. Então, eu já tenho aí a definição do disjuntor geral, que vai ser esse daqui. Agora, eu também já tenho, obviamente, a definição de quais são os disjuntores secundários. Então, eu vou ter um disjuntor geral de 175, um disjuntor bifásico de 50, outro bifásico de 50 e um trifásico de 100 para atender esse cliente. Com isso em mente, eu tenho algumas questões aí que eu já posso definir. Por exemplo, a caixa para esse tipo de instalação, ela vai precisar ser uma caixa aí para 200 amperes, que a gente chama. Até 100 amperes é um tipo de caixa, acima de 100 é outro tipo. Nesse caso, você vai precisar utilizar uma caixa para 200 amperes. Que caixa que é essa? Essa caixa do disjuntor é uma caixa GN e a caixa do barramento é uma caixa CB200. Então, uma das opções é você utilizar uma caixa GN com uma CB200. Então, eu vou mostrar para vocês o detalhamento aqui, mas antes disso, eu quero dizer que, no caso dessa aplicação, você precisará de uma mureta. Não tem como você colocar no poste. Então, você vai precisar colocar o poste, descer com o tubo e colocar essas caixas numa mureta, no muro. Essas caixas, obviamente, elas têm que ser embutidas nesse muro. A altura é entre 1,70 e 1,40. Coloque 1,70 é o melhor, a parte de cima da caixa. Então todas elas vão começar em 1,70, ficam alinhadas. O ideal é que você faça um acabamentozinho em cima para que a água não entre direto, por mais que ela tenha proteção, mas não é interessante que a água ela possa escorrer direto ali. Então a gente sempre indica para fazer um detalhezinho ali de concreto para proteger melhor as caixas. E essa mureta ela pode ficar tanto virado para a rua quanto na perpendicular. Mas um porém, se ela ficar virada para a rua, não tem segredo, ela vai ficar virada para a rua. Mas se ela for na perpendicular, precisa ter livre acesso. O leiturista ele precisa pegar e poder ver essa caixa. Hoje em dia, o pessoal está começando a instalar caixas aí de telemedição que todos esses medidores eles vão ter o sistema aí para se comunicar automaticamente com a rede sem precisar do leiturista. Independente disso, é obrigatório que esse padrão fique virado para a rua. Então essa é uma característica muito importante que você tem que levar em consideração aí, olhando a tua construção, porque isso pode impactar na tua construção. E daí a gente vai agora para as caixas. Então o que acontece? Você tem dois modos de fazer. O primeiro é dessa forma que eu falei, ou seja, você vai ter uma caixa CGN, ela é assim, eu tenho o barramento embaixo, e eu tenho o disjuntor em cima, e eu vou ter as outras três caixas, então eu vou ter outras três
CNs. Caixa CN é para medidor polifásico até 100 amperes. Então eu vou ter outras 3 caixas CNs. Eu não tenho esse detalhe bem específico na norma da Copel, então eu vou mostrar um detalhe genérico, que não é exatamente a medição que tem aqui, mas só para vocês terem uma noção mais real e num desenho mais bem feito de como fazer. Mas é basicamente isso que você vai ter. Então, disjuntor de 200, barramento. Aqui você vai ter uma medição de 50, outra medição de 50 e uma medição de 100. Todas as caixas CN, CN e CN. Todas essas caixas aqui, elas precisam de uma tubulação específica saindo aqui da parte do barramento. Então, nesse caso aqui, eu sairia com um tubo e ligaria aqui. Sairia com outro tubo e ligaria aqui. E sairia com outro tubo e ligaria aqui. Eu já vou falar de dimensionamento, só estou falando aí de como ficaria o desenho. Além disso, eu preciso ter um aterramento elétrico para esse padrão, o aterramento do neutro. Esse aterramento, ele vai precisar de um tubo específico indo até a terra. Então, eu tenho que ter esse tubo aqui. E, é claro, eu vou ter o tubo que vai no poste. Então, eu vou ter o poste aqui, ó. A gente geralmente faz esse tubo saindo aqui por cima e subindo no poste aqui. Então, ele vai subir lá no poste, agarrado no poste. Então, é essa forma que seria o teu padrão básico. Além disso, claro, eu vou ter aqui o tubo que vai ir para o consumidor 1, para o consumidor 2 e para o consumidor 3. Então, aqui tem um desenho básico dessa ligação. O que eu poderia fazer de diferente? Eu poderia, ao invés de fazer todas essas conexões aqui, ó, que eu vou ter com tubulação, vou ter que ter um espaço maior aqui da mureta, porque minha mureta ela vai começar aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Então eu tenho esse espaço da mureta. O que eu poderia fazer para reduzir e fazer algo mais compacto? Eu poderia pegar e tirar tudo isso daqui. E colocar um centro de medição. Esse centro de medição, ele tem uma vantagem. E nesse caso teu aí, que você está falando que são 3 medidores, eu acredito que seja a melhor situação possível. Que você vai comprar um módulo de barramento, de centro de medição. Esse módulo de barramento, ele já tem o espaço para você colocar o disjuntor e colocar o barramento aqui embaixo. Já vou mostrar para vocês em que norma que vai para você definir que tipo de barramento que é, porque eu tenho o barramento curto, médio e longo. E você vai pegar e vai colocar um outro módulo, vai comprar esse módulo já pronto de medição. Esse módulo de medição, ele tem espaço para 3 medidores até 100 amperes. Ou seja, com 62 centímetros, que é o tamanho disso daqui, você consegue fazer esse padrão que você quer. Com aquelas caixas separadas, ele vai ser um pouquinho mais caro, só que do ponto de vista aí de instalação, ele vai ficar muito mais clean, vai dar muito menos trabalho para o eletricista, dependendo de quem for fazer, ele vai cobrar menos, porque vai dar menos trabalho, e vai ficar muito melhor. Então, eu indicaria fazer dessa forma aqui. A única coisa que você tem que tomar cuidado é esse barramento aqui. Como eu disse, você tem o curto, médio e o longo. Essa é uma informação importante porque boa parte dos padrões que eu vou mostrar para vocês nessa série de videoaulas sobre padrões agrupados, você precisa saber sobre a existência desse tipo de barramento e sobre em que lugar que você vai conseguir encontrar isso daqui. E essa norma é a 910-100. Então eu tenho a 901-100, que é de tensão secundária, e 910-100, que são as caixas para equipamentos de medição. Nessa norma, você vai lá, você tem essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, e que eu mostro qual que é o tamanho do módulo de barramento aqui que eu preciso. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de 3 disjuntores, 2 bifásicos e 1 trifásico. Então, eu tenho ali, ó, barramento curto. Ele consegue atender até 9 disjuntores trifásicos. Ou seja, qual que é esse barramento aqui? É um barramento curto, até 9 medidores trifásicos. Eu tenho 2 bifásicos e 1 trifásico, então atende. O que quer dizer também? Quer dizer que nessa situação, se eu tivesse mais um módulo aqui e mais um módulo aqui, trifásico, ele também poderia ser atendido com aí esse barramento curto. Claro, nessa situação aqui,
O ideal, a Copel sugere, ela não deixa isso claro, ela sugere que esse módulo de barramento fique sempre no meio. Ela sugere, porque a gente acaba jogando ele mais para a esquerda para facilitar a entrada dos cabos. Mas ela sugere que você jogue no meio. Mas não entra no caso aqui, eu só queria que vocês soubessem que você precisa levar em consideração isso daqui. Agora, você sabendo isso, desses dois padrões construtivos, eu vou entrar no detalhe específico que é que cabo que vai, que poste que vai, como que eu ligo, todas essas questões. Então, para isso, você vai pegar e você vai voltar lá na norma de tensão secundária 901/100 e vai lá na tabela que eu mostro em todos os vídeos e padrões também, que é essa tabela da página 35, que é a tabela 2, referência item 4.3. Então, eu tenho que o meu disjuntor é o 175, categoria 44. Primeira coisa ali, ramal de ligação multiplexado, não é problema teu, é a Copel que liga. Segunda coisa, o tipo de cabo. Você tem embutido de cobre, quando o tubo ele vem de cima, e você tem o subterrâneo, quando o cabo ele vem de baixo. Quando o cabo vem de cima? Quando a instalação em poste particular, poste teu, que você vai colocar no teu terreno. Quando ela vem por baixo, quando o poste é da Copel, a Copel ela permite que você ligue no poste direto dela, contanto que esse poste ele seja no mesmo lado da rua, do empreendimento, e você sabendo e assinando um termo que se ela por algum motivo precisar fazer uma obra de rede, você vai ter que pagar para mudar o teu cabo, você vai ter que pagar do teu dinheiro. Nesse caso aqui, se caso ela fizesse, no caso do poste normal teu, e ela fizesse uma obra da rede, ela mudaria automaticamente o ramal da forma correta. Nesse caso, ela vai mexer e vai falar para você, ó, só se vire de arrumar agora. Você vai ter que comprar cabo, tubo, caixa e resolver tudo de volta. Então, fica a critério do cliente. O que eu sempre falo? Se o cliente é uma casa aí de alto padrão, é uma clínica que não quer que mostre poste, não quer que mostre cabo, quer tudo subterrâneo, vá no subterrâneo, sem dúvida alguma. É mais caro, obviamente, é bem mais caro, inclusive, porque o cabo da entrada você vai ter que pagar, diferente desse caso aqui que você não paga, né? Mas você tem um grande ganho que é a estética. Então, dependendo do lugar, não vai ser uns 10 mil ali a mais que vai impactar tanto na obra. Então, vai de cada cliente, mas só para vocês saberem que tem isso daí. Então, se for embutido de cobre, você tem duas opções de cabo, que é o PVC 70 graus e o EPR ou XLP 90 graus. No caso do PVC, você vai utilizar um cabo 95 e se for o cabo EPR, você pode utilizar um cabo 70. Que eu sempre indico em todos os vídeos. Sempre dimensione no cabo acima, no cabo máximo ali que ela pede. Por quê? Porque você não controla necessariamente qual é a qualidade do cabo e você como projetista ou você como eletricista, você tem uma segurança a mais. Então, eu sempre prezo isso até nas nossas obras, nos nossos projetos, é você tirar o teu da reta, porque a primeira pessoa que será prejudicada caso dê algum problema vai ser você, não vai ser a Copel, vai ser você, porque você é o elo mais fraco. Então, eu diria assim, tome muito cuidado na hora do dimensionamento. É óbvio que quando a gente está projetando, existem outras questões que tem que ser levadas em consideração. Mas eu só estou falando que, olhando apenas baseado na norma, sempre vá no cabo mais grosso que você não vai sentar a cabeça. Você que está me ouvindo aí a loja, é óbvio que você vai ir no cabo mais fino. Não vou nem discutir com vocês sobre isso. Mas no caso de mim como projetista, eu sempre indico o cabo mais grosso. Nesse caso, eu utilizaria com toda a certeza o cabo 95. Daí você também tem o modo aí subterrâneo, que nesse caso é igual. Se você utiliza o cabo 70 graus, você pode utilizar o cabo 95 e se for o XLP ou o EPR é 90 graus. Só tem uma pegadinha aqui. O cabo de PVC que eles chamam aqui é o cabo 750 volts. É proibido utilizar cabo 750 volts subterrâneo. Você vai encontrar cabo subterrâneo 0,6/1 kV apenas EPR ou XLP. Só fique atento com isso. Não pode enterrar cabo 750 volts. E agora você tem o eletroduto nominal, tanto se for subterrâneo quanto se for no poste, que é de 2,5 polegadas. O que eu sugiro? Se você for projetista ou eletricista / engenheiro, coloque de 3 polegadas. Se for loja, coloque, claro, de 2,5 polegadas. Por quê? Porque é mais fácil de passar num tubo maior. Não vai ser essa economia aí super pequena que vai impactar no custo geral e vai te facilitar um pouquinho mais a vida. Então, coloque o tubo de 3 que você fica mais tranquilo. Daí eu também tenho o aterramento, que no caso é um cabo 50 milímetros. O aterramento ele é sempre dimensionado baseado no cabo mais grosso, ou seja, o cabo é 95, o aterramento é o 50.
Por quê? Porque se você fosse considerar o cabo mais fino, que é o 70, que também é permitido, se for o cabo EPR, seria o cabo 35 aterramento, que geralmente o aterramento é metade. Mas ele sempre utiliza como base o cabo mais grosso, que é o cabo 95. E ele fala que o tubo é de 25 milímetros, que é o de 1 polegada. Esse tubo que é o aterramento, né? Se for subterrâneo, é o outro, né? Mas, e esse tubo aqui é o tubo de 2 polegadas e meia. Então, ó, você já matou o tubo aqui, matou esse cabo, que é o 95, matou esse cabo, que é o 50. Agora a gente vai para o poste. Poste 300 Dan. Fechou? Então, esse poste aqui é um de 300 Dan. O que mais que eu posso tirar de informações dessa tabela? Eu posso tirar as informações dos cabos, tanto internos, se eu for ligar no centro de medição, quanto se eu for ligar naquele outro padrão, os cabos que passam dentro dos eletrodutos, além dos tubos naquele outro padrão. Então, ele disse que eu tenho 2 medidores bifásicos de 50. Mesma coisa, eu vou na tabela, vou achar lá onde que eu tenho medidor bifásico de 50. O categoria 28, então eu tenho um bifásico de 50 ali. Qual cabo que eu vou usar? Cabo 10 milímetros para todas as situações, é o que está mostrando. Você tem um eletroduto de 1 polegada, padrão Copel, o eletroduto mínimo é de 1 polegada, e no caso aqui tivesse aterramento, você teria também um aterramento de 10 milímetros. Não tem aterramento porque o aterramento vale só o geral aqui. Então, o cabo que vai estar ligando desse barramento para esse primeiro medidor é um cabo de 10 milímetros. Desse esbarramento para esse medidor é outro cabo de 10 milímetros, porque são 2 bi de 50. E desse para esse medidor, que será que é um de 100 amperes, eu vou dar uma olhada lá na categoria 41. Para 100 amperes, eu vou utilizar cabo 35. Então, esse cabo aqui é 35. No caso do tubo, eu teria que utilizar um tubo no mínimo de 1 e 1/4. Então, com isso, eu matei quase todas as ligações. O que mais de características interessantes que você pode saber disso daqui? Primeira coisa, você pode utilizar cabo semi-rígido ou flexível. Tem rígido também, mas é mais fácil você encontrar semi-rígido ou flexível. Qual que é a diferença? Cabo flexível, ele é mais fácil de passar, ele é muito mais maleável, só que você é obrigado a colocar conectores maciços longos, padrão Copel. Então, todas as conexões aqui no medidor e no disjuntor tem que ser conector maciço. Vantagem do cabo semi-rígido, não precisa de nenhum conector. E vantagem também que é mais barato. Depende aí da aplicação. O que nós na prática aprendemos assim e vivenciamos? O cabo flexível é muito melhor. Dá mais trabalho, mas é muito melhor de trabalhar. O cabo semi-rígido é bem ruimzinho de trabalhar, só que vai sair mais caro para o cliente. Então a gente avalia e também eu respeito muito nessa parte aqui a característica de cada eletricista, ou a experiência de cada eletricista. Eu tenho eletricista que trabalha para mim que gosta de utilizar o semi-rígido e eu tenho eletricista que gosta de utilizar o flexível. Única coisa que é uma unanimidade, pelo menos em quase todos os eletricistas que eu conheço, isso vale para mim também pelo que eu já trabalhei. O cabo de entrada sempre flexível, porque cabo aí acima de 16 milímetros semi-rígido para passar em algumas curvas é horrível, horrível. Então, eu sugeriria que pelo menos o cabo de entrada seja o flexível. Lembrando que daí você teria que bater a conexão lá em cima com os terminais pinos. E daí, nesse caso, eu viria aqui e bateria aqui no disjuntor os terminais pinos também. O neutro, ele sempre sai daqui e vem direto no barramento aqui. Mais uma questão importante, o barramento de neutro, quando você pega um barramento, tanto dessa caixa aqui, da caixa de barramento, do módulo de medição de barramento, quanto a caixa de barramento, a CB200 ou a CGN, ela vai ter barramentos escalonados. O que é isso? Quer dizer que eu tenho barramentos assim, ó. Eu tenho um barramento aqui, tenho outro barramento aqui, tenho outro barramento aqui, tenho outro barramento aqui. Eu sempre tenho que utilizar o barramento de cima aqui, ó, próximo da tampa. A tampa vai estar aqui. Imagine a caixa de cima. Sempre esse barramento aqui é o barramento de neutro. Cuidado nisso, porque é um erro básico que eu já vi vários eletricistas cometendo, que eles esquecem. Então, sempre tome cuidado com isso. É uma característica importante de você saber. Para algumas questões mais específicas sobre conexões, sobre como eu prender o tubo, eu prefiro que você acesse aí a nossa playlist sobre padrões de entrada secundários, porque lá eu consigo especificar bem certinho tudo isso. Esse vídeo ficaria muito longo se eu fosse, além de falar sobre como definir o padrão, ainda tivesse que pegar e especificar isso. Então assista lá que você vai entender como que eu prendo o tubo, que peça que vai lá em cima, que no caso é o cabeçote, qual que é o tamanho desse tubo,
qual que é o espaço que eu tenho que deixar no cabo. Essas são todas as características que eu sugiro que você veja esse vídeo para facilitar mais e para também esse vídeo aqui não ficar muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre padrão de entrada e padrão Copel, qualquer outra coisa sobre elétrica em geral, sobre projetos, entre em contato. Além, é claro, de eu responder todo mundo, isso não tem custo nenhum para vocês, sobre qualquer coisa que vocês me perguntarem, é claro, estando dentro do que eu sei, eu também dou assessorias e treinamentos aí, caso vocês precisem, e também faço projetos e obras. Então, se vocês querem um parceiro para fazer projeto e obra aí na região de vocês, que seja Paraná, é claro, porque nossa empresa é do Paraná, entre em contato comigo, que eu sou bem aberto aí a novas parcerias, e eu tenho muitas parcerias legais, graças inclusive ao YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, não tenham medo que eu vou responder todo mundo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.